Este livro faz parte da lista de livros para o vestibular da Unicamp e outras universidades. Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em 1948 e faleceu em 1996. Foi jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro. Aclamado como um dos expoentes de sua geração, a obra de Caio Fernando Abreu rompeu com os padrões literários com uma linguagem simples, coloquial, fluida e temas não convencionais como sexo, medo da solidão e da morte, e seus personagens possuem uma identidade fragmentada e caótica, não linear, expressando-se numa espécie de fluxo de pensamento. Apresenta uma visão pessimista do mundo moderno. Sofreu perseguição na época do regime militar e exilou-se por alguns anos na Europa. Caio descobriu que estava com o vírus do HIV em 1994 e declarou publicamente ser portador no jornal O Estado de São Paulo, onde era colunista. Faleceu com 47 anos em Porto Alegre, dia 25 de fevereiro de 1996. Era inspirado por autores como Hilda Hilst, Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar. Morangos Mofados, publicado em 1982, é uma coletânea com 18 crônicas que exploram as questões existenciais, os conflitos internos e as intensas experiências de jovens, principalmente no contexto das grandes cidades nos anos 70 e 80. Seus personagens são pessoas solitárias, que lidam com amor, sexualidade, medo da morte e vazio existencial. A obra também aborda temas como a repressão e os conflitos sociais, especialmente no cenário político e cultural da época. O título remete à ideia de algo que já foi doce e fresco, mas que, com o tempo, apodreceu ou perdeu seu sabor original, funcionando como uma metáfora para a juventude e a vida, que se diluem com o passar do tempo e as dificuldades, uma juventude marcada pela falta de perspectivas, ao processo de deterioração dos sonhos e das expectativas, em um cenário de incertezas pessoais e sociais. O conto-diálogo abre o livro, e é constituído por um diálogo entre duas pessoas que tentam decidir se são companheiras uma da outra. Os Sobreviventes é um texto contínuo onde duas pessoas conversam sobre uma delas ir para o Sri Lanka. Essa conversa é uma grande digressão sobre as vidas das duas pessoas e suas experiências compartilhadas em diferentes momentos, com diferentes estados de ânimo, conduzindo a uma reflexão existencialista. No conto O Dia em que Urano entrou em Escorpião, um grupo de 4 jovens amigos compartilham momentos juntos num sábado à noite, quando um deles, agitado, descobre um fenômeno astrológico que particularmente o perturba. Em Pela Passagem de uma Grande Dor, 2 pessoas conversam ao telefone tarde da noite. O conto passa uma forte impressão de solidão. Em Além do Ponto, o narrador está avançando pela cidade através de uma chuva torrencial até a casa de seu companheiro. O narrador divide suas dores através do fluxo de pensamento constante. Há forte conotação de deterioramento neste conto. Os Companheiros é um conto existencialista sobre pessoas e suas frustrantes existências. O fluxo de pensamento é devaneio puro. Terça-feira Gorda. Este conto intimista narra um encontro homoafetivo durante um baile de carnaval. As descobertas um do outro, sensações experienciadas, as trocas eróticas, estão envoltas pela iminência da intolerância e violência provocadas pela homofobia. No fim do conto, um grupo de pessoas perseguem o casal e os espanca. Eu Tu Ele é um conto novamente envolto em reminiscências, onde o narrador busca dar sentido a jorros de pensamentos concatenados às suas experiências pessoais, íntimas, eróticas. É um desabafo existencialista, onde o narrador rompe uma relação de dependência com um homem e busca autonomia emocional. A constante descrição de um trem simboliza a partida do narrador, a dor do rompimento e a necessidade de mudar. Caio convida o leitor a confrontar a solidão e os fragmentos de si mesmo, e o modo como relacionamos as nossas identidades aos afetos que atravessamos. Luz e Sombra
É um conto metafórico, onde a narrativa fragmentada e a atmosfera opressiva refletem contextos repressores que o autor viveu quando teve de se exilar devido ao regime militar no Brasil. Os conflitos internos do narrador, num ambiente restrito, parecem querer indicar como ele se sentia. Caio Fernando Abreu costuma usar imagens como luz, sombra, calor, frio, música, corpos, para falar de estados emocionais. Em Transformações, uma personagem anônima experimenta a monótona sensação de que nada muda, de que tudo está estagnado na sua vida. A isto ele chama de a grande falta, que remete a algo translúcido que está presente, dando-lhe a sensação de um ciclo onde ele não consegue realizar nada concreto. No fim do conto, outra pessoa está consigo, fazendo-se perguntar se haverá o preenchimento que ele almeja. Sargento Garcia. Hermes é um jovem que, após ser dispensado do serviço militar, narra uma experiência erótica de descoberta da própria sexualidade. Fotografias. Apresenta a perspectiva de duas secretárias com diferentes estilos de vida. Enquanto Gladys é loura e bastante consciente de suas qualidades físicas e da sua entrega a amores superficiais, a outra Liege é magrinha e morena, com o comportamento reservado. Ambas possuem dificuldade em formar laços afetivos, em parte devido ao ambiente que coisifica o indivíduo urbano, caótico, marcado pelo consumo e pelo trabalho assalariado sufocante. Pera, uva ou maçã. Em uma sessão de terapia, uma jovem conversa com seu psicólogo sobre as meias do psicólogo que são de cores diferentes, as ameixas que ela comprou pelo caminho e um velório. Em Natureza Viva, o narrador, em fluxo de consciência, faz um desabafo sobre suas emoções quanto ao companheiro, as quais mantém escondidas sem que o companheiro desconfie do lugar que ocupa na vida do narrador. O silêncio entre os dois, retratado como a imobilidade das naturezas mortas, é contraposto ao título do conto. Também trata da fugacidade da vida e das relações tecidas ao longo dela, da dificuldade de comunicar, da solidão, da angústia do ser. Caixinha de Música traz um casal conversando sobre um sonho que o marido teve. A simbologia das duas árvores do sonho, sendo uma parasita e a outra uma árvore que está morrendo por dentro, leva ao conflito final do conto, com a revelação final da violência doméstica, que culmina no feminicídio, atestando a falência total da relação. No conto O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, uma moça e um rapaz conversam durante uma festa sobre astrologia, solidão, coincidências e frugalidades de suas vidas. É principalmente sobre a efemeridade das existências. O final do conto é aberto, sugerindo o desaparecimento da mulher e uma possível tragédia para o homem, deixando questões sem resposta para o leitor. No conto Aqueles dois homens começam a trabalhar simultaneamente numa empresa. Iniciam uma progressiva relação de amizade e intimidade e terminam sendo as vítimas da intolerância da sociedade. O conto tem o subtítulo sugestivo de História de Aparente Mediocridade e Repressão e expõe a homofobia e o preconceito numa sociedade ignorante, forçando-os a se afastar, eventualmente, a serem demitidos por sua relação. O último conto, Morangos Mofados, que dá nome ao livro e é um dos mais simbólicos da obra. A narrativa é introspectiva, com fluxo de consciência e forte carga emocional. A linguagem é poética, fragmentada e densa, refletindo o estado psicológico do protagonista. Caio Fernando Abreu mergulha nas angústias existenciais, no isolamento e na luta interna do protagonista diante de uma sociedade opressora e excludente. O narrador vive uma crise existencial profunda, marcada pela solidão, medo da violência urbana, ansiedade e repressão dos próprios desejos. Ele vive recluso em seu apartamento, evitando contato com o mundo externo e com um constante gosto ruim que ele descreve como de morangos velhos na boca. O simbolismo do morango, que remete ao prazer, sensualidade e vida, realça a sua decadência ao apodrecer e deteriorar-se, assim como o sentimento do narrador pela vida.
Os morangos mofados representam tudo aquilo que ele desejava viver, mas deixou apodrecer por medo. Este é um resumo da obra Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, um autor sensível e honesto, que com sua escrita representou o sentimento de incerteza e insatisfação, oriundo de uma geração que passava por importantes transições políticas e sociais. Morangos Mofados é uma obra fundamental para a literatura brasileira. Este conteúdo possui colaboração de inteligência artificial. Inscreva-se e siga o canal para conhecer mais sobre literatura. Ative o sininho para receber notificações. Até mais!